13, versículo de número 9, que diz assim: e quando eles chegaram à eira de Quidom, a eira de Nacon, outras traduções, diz assim: Uza estendeu a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Diga após mim: porque os bois, mais forte, porque os bois tropeçaram. E a ira do Senhor foi acesa contra Uza, e ele feriu, porque a sua mão na arca, e ali morreu diante de Deus. E Davi ficou aborrecido, porque o Senhor havia feito uma fenda sobre Uza, porquanto aquele lugar chamado de Pérez Uza até este dia. Versículo de número 12. E Davi ficou com temor de Deus naquele dia, dizendo: como trarei para mim a arca de Deus? Faça essa pergunta para você nesta manhã. Como trarei para mim a arca de Deus? Assim Davi não trouxe a arca até ele. Faz pergunta para o texto: será por que Davi não trouxe a arca na cidade de Davi, mas carregou-a para dentro da casa de Obed-edom, o geteu? E a arca de Deus permaneceu na casa da família de Obed-edom 3 meses, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, mais uma vez, eu estou totalmente nesta manhã, dependendo do Teu Santo Espírito. Senhor Jesus mesmo diz que sem mim nada podereis fazer. Portanto, eu peço ao Espírito Santo, meu amigo, meu conselheiro, que nesta manhã me dê sabedoria, que nesta manhã me dê discernimento, que nesta manhã me dê capacidade, que nesta manhã me dê humildade para pregar a Tua palavra. Que eu não seja aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer. Abra os ouvidos espirituais da Tua igreja, para que possa ouvir, para que possa aprender, para que possa nesta manhã alimentar da Tua bendita palavra. Desde já eu já repreendo todo espírito de distração que estiver impedindo dos Teus filhos e das Tuas filhas ouvir, alimentar da Tua palavra. Assim eu te peço, assim eu te agradeço e assim eu oro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Pode tomar o teu assento. Sabemos, observamos o texto de 2 Samuel, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 2, nós atentamos o texto e deparamos que Davi agora, ele vai se tornar rei de Israel. Todavia, Davi ele já era rei de Judá por um período de 7 anos e meio,
7 anos e 6 meses, Davi já reinava Judá. Agora, Davi vai se tornar também rei de Israel. Todavia, Davi reina Israel por um período de 33 anos. Juntando Davi, ele reinou, totalizando um período de 40 anos e 6 meses. Todavia, Davi agora, ao se tornar rei de Israel, por unanimidade de todos os anciãos, de todos que estavam em Israel, de todos que estavam em Hebrom, de todos que estavam em Judá, Davi agora tem o desejo. Davi agora, após ser rei, tem um desejo. Davi agora, após se tornar rei, tem a vontade. Davi agora, ao se tornar rei, tem uma preocupação. Pergunta para mim qual? Mais forte, qual? Trazer de volta a arca da aliança, que simboliza a presença de Deus. Quando eu olho para este texto, me dá o direito de pensar, me dá o direito de dizer: Davi, após se tornar rei, rei por excelência, rei por unanimidade, cumprimento do Senhor. Todavia, abra um parênteses, as promessas de Deus, elas são infalíveis. Deus, Ele é imutável. Há uma palavra que diz assim, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso Deus falaria e não cumpriria? Por acaso Deus falaria e não agiria? Então levanta a tua mão que eu vou liberar uma palavra de Deus, uma profecia para você nesta manhã. Aquilo que Deus te prometeu, o homem não anula, o cenário político não anula, o governo não anula, o cenário, os dias maus que nós estamos vivendo não anula, o homem não anula, o seu ambiente, o cenário, as adversidades, os medos, as ansiedades, as preocupações, nada anula aquilo que Deus tem para a sua vida. Nada. Porque Ele é fiel para cumprir. Então Davi, ele entendeu. Após se tornar rei de Israel, que não era possível ser rei se não tivesse a presença. Davi entendeu que não poderia ter uma coroa de rei se não tivesse a presença. Davi entendeu que ele não poderia estar num palácio de um rei se não tivesse a presença. Davi
entendeu que ele não poderia reinar Israel se não tivesse a presença. O que eu quero dizer já nesta primeira parte da palavra? Aleluias! Você pode pregar bonito, pode louvar bonito, pode pregar eloquente, pode conhecer a palavra de Gênesis, Apocalipse, pode ter um ministério, pode ser pastor, pode ser pregador, pode estar nos cartazes, pode estar na mídia, pode estar nos status, mas nada adianta se eu e você não estiver na presença de Deus. A presença de Deus. Porque Davi entendeu, e nós precisamos entender, que nada é maior do que a presença de Deus. Davi, ele entendeu. Davi, ele entendeu que sem a presença, ele não era capaz de reinar. Davi entendeu que sem a presença, o seu reinado fracassaria. Muitos estão preocupados com títulos, muitos estão preocupados com fama, muitos estão preocupados com status, mas o que tem que prevalecer nas nossas vidas não é o nosso nome, mas o nome de Jesus. O que tem que prevalecer nas nossas vidas não é o nome, não é o status, não são as redes sociais, não. O que tem que prevalecer na minha vida e na sua vida ainda tem que ser a presença de Deus. A presença de Deus. Me faz lembrar de Moisés, o ousado Moisés, dizendo assim para o próprio Deus: não me deixe subir daqui, se não for com a tua presença. Orecalabaceia, orecalabaceia. Só dá valor na presença de Deus aquele que tem a presença, aquele que tem a presença, aquele que conhece a presença. Se você está na presença de Deus nessa manhã, glorifica o nome dele. Orecalabaceia. Eu vou dar 10 segundos para você glorificar o nome dele. Eu vou dar 10 segundos para você adorar ele. Porque não adianta nós estarmos aqui fechados. Não adianta nós estarmos aqui fechados se nós não sentimos a presença dele. Então, se você não está sentindo a presença dele nesta manhã, começa a clamar, começa a pedir para que ele venha estar presente do teu lado, segurando nas tuas mãos. Se você não está sentindo a presença dele, abra sua boca e glorifica o nome dele. É a presença. É a presença, é a presença que nos move, é a presença que nos fortalece, é a presença que nos coloca de pé todos os dias, é a presença de Deus que nos faz todos os dias caminhar em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio ao caos, em meio aos dias maus, como dizia Paulo em Efésios capítulo 5, versículo de número, aleluia, capítulo de número 5, versículo de número 16, remindo o tempo, porque os dias são maus, remindo, é Paulo dizendo, aproveita cada oportunidade que você tem na presença de Deus. Aproveita cada milésimo de segundo que você tem de andar na presença de Deus. Porque os dias que nós estamos vivendo são dias maus. Davi entendeu que para ele reinar, tinha que estar com ele a arca da aliança.
Todavia, Davi, quando reúne toda a congregação, Davi, quando reúne todos os capitães, todos os príncipes, todos os sacerdotes, toda a congregação, Davi reúne todos para que fossem buscar a Arca da Aliança. Pois até então, a Arca da Aliança não se encontrava em Jerusalém. A Bíblia vai dizer que a Arca da Aliança, naquele momento até então, se encontrava em Kiriat Jearim, após os próprios filisteus devolverem a aliança para o povo de Kiriat Jearim. Nós precisamos voltar a alguns textos para entendermos de que maneira que a arca foi devolvida pelos próprios inimigos de Israel. Bem, entendemos em 1 Samuel, no capítulo de número 5, capítulo de número 6, capítulo de número 7, o povo de Israel se encontrava com a Arca da Aliança, estava com a Arca da Aliança em meio a uma guerra contra os filisteus. Há duas batalhas travadas. Primeiramente eles perdem a guerra, depois eles tragam a Arca da Aliança, pensando que poderia vencer aquela batalha. Todavia, a batalha foi mais travada e a perca, a derrota se tornou maior. Por quê? Pastor, mas eles não trouxeram a Arca da Aliança. Deus não era para ter protegido eles. Eles pensavam sim que poderia derrotar os filisteus, o poder bélico dos filisteus, que é comparado nos dias de hoje como os Estados Unidos, a Rússia, a China, era um grande poderio militar naquela época, e eles achavam que, estando com a Arca de Deus, eles estavam protegidos e poderiam ganhar a guerra, mas a guerra foi pior. O desastre foi maior. Morreu muito mais gente do que eles imaginavam. Pergunta para mim por quê? Porque não basta estar com a Arca da Aliança do lado de fora, se ela não está do lado de dentro. Vou repetir. Não basta estar com a Arca da Aliança do lado de fora, se a Arca da Aliança não está do lado de dentro. Aleluias, oh glória, aleluias. Como eu disse, você pode cantar, você pode pregar, você pode louvar, você pode adorar, você pode glorificar, você pode fazer o que quiser, mas o que tem que estar dentro do teu coração é a presença de Deus. Houve um desastre grande, porque além deles perderem aquela batalha, agora os próprios filisteus vão levar a Arca da Aliança, vão roubar a Arca da Aliança, e vai levar para Astarote, para a terra dos filisteus. Quando eu olho dentro do texto, o texto vai dizer então, que eles pegam a Arca da Aliança, e colocam na casa dos deuses deles, aonde se encontravam os deuses dele, Deus Dagon. E a Bíblia vai dizer, aleluias, que Deus se encontrava naquela mesma casa com outro Deus. E a Bíblia vai dizer então, que quando alguém deles chegava dentro da casa, se deparou com Deus Dagon, com a cabeça virada para baixo. Aí na outra manhã, um deles entra dentro da casa, aonde está a Arca da Aliança e o Deus Dagon, e ele vai se deparar não somente com o Deus Dagon, com a cabeça, aleluia,
virada para baixo, mas se encontrava com as mãos e com as pernas cortadas. O que eu quero dizer para você nesta manhã? Deus estava lá, mas Deus não habitou lá. Aleluias, oh glória, aleluias. Aonde eu quero dizer nesta manhã, Deus não habita em qualquer lugar, Deus não habita em qualquer templo, Deus ainda é santo, Deus ainda é santo, Deus ainda é santo. Paulo vai dizer assim, que nós somos templo, nós somos morada do Espírito Santo de Deus, e Deus não habita em qualquer lugar. Isso é conversa de Satanás, que coloca na mente de muitos, que dizem assim, Deus está em todo lugar. Deus não habita em qualquer lugar não, irmãos. Vou repetir, Deus não habita em qualquer lugar não. Trouxe destruição para o povo dos filisteus. Os filisteus simbolizam o mundo. Muitos estão fazendo assim nos dias de hoje, colocando as coisas de Deus nas coisas do mundo, achando que Deus está operando. Muitos têm feito isso, pastor, colocando as coisas de Deus nas coisas do mundo. Ou é de Deus, ou é do mundo, ou é luz, ou é trevas. E o Deus que nós servimos não habita com as trevas. Sabe o que Deus trouxe para o povo dos filisteus? Alguns textos vai dizer que Deus enviou hemorroidas no meio daquele povo. E para ser mais detalhista, sabe aonde? O texto diz nas partes secretas. Homens, mulheres, crianças, idosos, toda classe de pessoas. Ou seja, nas partes íntimas. Um conselho de mãe para um filho: não brinca com as coisas de Deus. Não é isso que você quer para a sua vida? Então não brinca com as coisas de Deus. Trouxe peste, trouxe o caos, trouxe enfermidades, porque tentaram colocar Deus no lugar errado. Pastor, o que eles fizeram? A Bíblia vai dizer que eles devolveram então a arca da aliança. Devolveram a arca da aliança para o povo de Israel, em Giriate-Querim. E aí no capítulo 7, de 1 Samuel, capítulo 7, versículo de número 2, a Bíblia diz que a arca da aliança permaneceu num período de 20 anos na casa de Abinadab. Repeta comigo, Abinadab. Por 20 anos, a arca da aliança permaneceu. Aí o texto diz assim que houve uma festa, que houve uma alegria, que houve um louvor, que houve uma adoração. Não, a Bíblia não disse isso. Pastor, mas a arca estava dentro da casa de Abinadab. A arca voltou para Israel, para Israel. E por que não houve uma festa? Por que não houve um culto? Por que não houve uma adoração? A Bíblia é clara em dizer que a arca permaneceu lá durante 20 anos e o povo lamentava. O povo sofria. Pastor, sofria. Mas a arca não se encontrava lá, pastor. A arca se encontrava lá durante 20 anos, mas o povo lamentava. Por quê?
porque o povo ainda estava em idolatria. 20 anos sofrendo a presença de Deus dentro da casa de Abinadab, e o povo em pranto, em choro, em lágrima, em dor, em sofrimento. E aí Deus vai usar o profeta Samuel, aleluia, vai usar o profeta Samuel para exortar aquele povo, para que aquele povo voltasse a Deus de todo o coração, para que aquele povo deixasse os ídolos, para que aquele povo deixasse os altares, para que Deus viesse prover na vida deles. O profeta chegou dizendo: abandona isso, abandona os ídolos, coloca Deus em primeiro lugar, esteja com Deus de todo o coração, para que Deus venha agir na vida de vocês. Profeta que é profeta, não fala aquilo que você quer. Profeta que é profeta, entrega aquilo que Deus manda. E para ser profeta, tem que ter coragem. Para ser profeta, não tem que ter medo. E para ser profeta, tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer então: o povo não questionou. O povo não questionou com o profeta. O povo não questionou com a palavra do profeta. Pelo contrário, a Bíblia diz que o povo se reuniu e foi para Mispa, lugar de oração. O povo foi orar. E quando nós observamos o texto, o povo não só orou, mas o povo se purificou e se arrependeu. Arrependimento tem que gerar mudança. Arrependimento tem que gerar transformação. Arrependimento tem que gerar mudança de vida. Arrependimento tem que gerar caráter na vida do cristão. Aí o mesmo profeta que exortou a nação, agora ele vai liberar uma palavra. Ebenezer. Porque depois do arrependimento, veio a vitória. Veio a vitória. De tantas batalhas perdidas, depois de um arrependimento sincero, depois de um arrependimento verdadeiro, depois de tirar os ídolos, tirar os altares, depois de colocar Deus em primeiro lugar, veio a vitória. E aí veio o profeta Samuel dizendo: Ebenezer, Ebenezer, até aqui Deus nos ajudou. Até aqui Deus nos ajudou. Então Davi e toda a congregação vai buscar a arca da aliança. E aqui eu começo a ministrar nesta manhã. Quem quer ouvir? Quem está entendendo? Preste atenção, olha para cá. Depois de 20 anos, agora Davi toma a iniciativa de buscar a arca da aliança, com toda a congregação. Só que se nós atentarmos o texto de 1 Crônicas, capítulo de número 13, nós vamos ver algo dentro do texto que nós podemos, pastor, aplicar nos dias de hoje, a qual está acontecendo. O texto vai dizer, o texto diz que a arca da aliança estava sendo
carregada em um carro novo. Essa versão que nós estamos, ela diz que estava sendo carregada por uma carruagem nova. Carruagem nova, carro novo, tanto faz. O que importa é que ela estava sendo trazida, conduzida de uma maneira errada. Me faz me entender, me faz olhar alguns textos. Por quê? Porque a Bíblia diz que até os filisteus, quando eles decidem devolver a Arca da Aliança para Geriate-Querim, usa a mesma expressão, pastor Paulo. Eles trazem também em um carro novo ou numa carruagem nova. E aqui Davi está agindo como os filisteus. Aqui Davi e a congregação está agindo como os filisteus. Que filisteu é esse? Davi, trazendo para os dias de hoje, está agindo com o mundo, trazendo a Arca da Aliança num carro novo, trazendo novidade. E Deus não quer novidade, Deus quer seriedade, Deus quer obediência, Deus quer, aleluia, respeito, temor. Muitos têm trazido para o templo, para a casa de Deus, trazendo algo novo, trazendo o mundo para a casa de Deus. E a Bíblia vai dizer que houve morte. Porque a Arca da Aliança, se nós olharmos no livro de Números, não consigo me atentar agora, somente os levitas deveriam trazer a arca. De que maneira, pastor? No ombro. Nós estamos vivendo uns dias de hoje, vivendo muita novidade. Nós estamos vivendo os dias de hoje, muita coisa nova. Pastor, você tem algo contra? Lógico que não, desde que seja da parte de Deus. Nós estamos implantando, ao invés de influenciar aqueles que estão lá fora, nós estamos sendo influenciados por aquilo que está lá fora. E Deus não nos chamou para sermos influenciados. Deus ainda nos chama para influenciar. 20 anos a Arca da Aliança na casa de Abinadab. Davi agora vai trazer de volta, vai trazer a Arca da Aliança de volta. E a Bíblia diz que os bois tropeçaram na eira de Nacon, aleluias, ou na eira de Quidom. Os bois tropeçavam. Eu quis saber o que era a eira de Nacon, eu quis saber o que era a eira de Quidom. Todavia, era um lugar aonde se separava a palha do trigo, aonde se separava a palha do trigo. Deus não impediu de Davi trazer a arca, mas no meio do caminho fez com que o povo, fez com que a arca se tropeçasse com os bois. Orecalabaceia. Deixa eu dizer, tem muita gente tropeçando, mas é Deus permitindo para separar a palha do trigo. Você é palha ou você é trigo? Você é palha ou você é trigo? Os bois tropeçaram. Os bois tropeçaram. E aí vem a palavra dizendo que Uz vai tentar segurar a Arca da Aliança. E o que acontece sobre ele? Algo fulminante. Morre instantaneamente.
Mas pastor, ele quis somente ajudar. Ele quis somente segurar para que a arca não caísse. Ele estava cheio de boas intenções, e dentro da igreja, dentro do ministério evangélico que nós estamos, está cheio de gente, cheio de boas intenções, mas Deus não quer saber de boas intenções, Deus ainda quer saber daqueles que obedecem, aqueles que são tementes a Ele. O que era para gerar alegria, gerou dor, gerou sofrimento, gerou tristeza, gerou medo em Davi e toda congregação. E aí Davi agora vai fazer uma pergunta, dizendo: como trarei para mim a arca de Deus? Faça essa pergunta para você agora. Como que eu vou trazer Orecalabaio? Como que eu vou trazer a presença de Deus para a minha vida? Orecalabaio. Como que eu vou trazer a presença que me dá força, a presença que me move, a presença que me sustenta, a presença, como que eu vou trazer, como que eu vou fazer? Davi ficou pensando, me dá o direito de dizer, Davi ficou pensando, Davi ficou preocupado. Eu imagino, me dá o direito de dizer que em momento algum, pastor Paulo, Davi imaginaria que algo tão terrível iria acontecer. Orecalabaceia. Tem coisas acontecendo na vida de muitas pessoas, ainda que esteja com boas intenções, ainda que esteja servindo, ainda que esteja cultuando, ainda que esteja servindo, mas por que, pastor? Algo terrível tem acontecido na vida de muitos, porque tem tropeçado na caminhada. Vou falar. Porque ao invés da arca da aliança está aqui no coração, está sendo algo artificial. Está sendo algo de aparência. E Deus vai repreender até mesmo um dos maiores profetas da Bíblia, dizendo para Samuel: Samuel, eu não olho como o homem olha, eu não olho para a aparência, Samuel, eu não olho como o homem vê, Samuel, mas eu olho para o coração, e tem muita gente que está tropeçando, porque o coração está longe de Deus. Nós estamos vivendo a era da inteligência artificial. Mas dentro do nosso coração não tem que ser nada artificial. Dentro do nosso coração tem que ser algo real. O que eu vou fazer para trazer a arca da aliança? Houve temor. Então a Bíblia vai dizer, ou a Bíblia diz, ou a Bíblia está nos dizendo, que então eles levaram a arca da aliança para a casa de Obed-edom.
Obed-edom não era crente não, irmãos. Estou certo, pastor? Obed-edom não era crente não. Obed-edom não servia a Deus não. Obed-edom não cultuava a Deus não. Nem é mencionado a história dele daqui para trás, e sim depois para frente. Mas o texto diz que ficou 20 anos a arca da aliança na casa de Abinadab. E foi lugar de choro e de pranto. Mas a Bíblia diz que na casa de Obed-edom, a arca da aliança permaneceu por um período de 3 meses. Por um período de 3 meses. E o texto faz questão de dizer que a casa de Obed-edom e tudo que havia dentro daquela casa, tudo se tornou abençoado. Eu não tenho prata, aracalabai, orecalabaceia. Eu não tenho ouro, orecalabaceia, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. É a presença que nos faz levantar. É a presença que nos move. Glorifica, orecalabaceia. Faça como Moisés, só queira sair daqui nesta manhã se for com a presença de Deus. Tem muita gente querendo buscar a presença de Deus na casa do filisteu. Davi então ele entendeu, porque no capítulo 15 de 1 Crônicas, capítulo 15, versículo de número 2, Davi entendeu que somente os levitas poderiam carregar a arca de Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias, somente os levitas poderiam carregar a arca de Deus. Aleluias, tem muita gente, aleluias, aleluias, querendo falar de Deus, querendo pregar, querendo ensinar, querendo louvar, querendo cantar, querendo pastorear, querendo abrir ministério, mas sem estar preparado. Quer louvar? Se prepara antes. Quer pregar? Vai ler a palavra. Quer vir para o culto? Vem antes, o culto começa dentro de casa. Tem muita gente, pastor, até vem para o culto, mas vem despreparado, vem de qualquer jeito, vem de qualquer maneira, e aí quer receber bênçãos de Deus, aí o pregador soa, o pregador é ruim, o pastor dá ensinamento, o pastor não sabe ensinar, mas será que quando você se dispôs a sair da tua casa, você se preparou para chegar aqui e ouvir a melhor parte? Aleluias, aleluias. Não é de qualquer jeito.
Orecalabaceia. Enquanto você estiver tentando caminhar na presença de qualquer jeito, não estou lançando palavra de maldição, mas eu estou aleluia, te exortando dentro da palavra. Você vai viver tropeçando, para de levar a obra de Deus, para de levar o chamado de Deus, para de levar os compromissos de Deus, para de levar o seu ministério de qualquer jeito, senão você vai continuar tropeçando. Tem que ter reverência, tem que ter respeito, tem que ter amor, tem que ter zelo, tem que ter temor, tem que haver dedicação. Deixa eu melhorar. Tem que haver renúncia. Tem que haver entrega. Tem que estar disposto a perder para você conquistar lá na frente. Eu já encerro. Esse evangelho que nós estamos vivendo por aí, esse evangelho que estão dizendo por aí, que você só tem que ganhar, que você ganha isso, ganha aquilo. Deixa eu dizer para você, ainda o evangelho de Jesus ainda continua sendo renúncia. O evangelho de Jesus ainda continua sendo renúncia, e a maior promessa do evangelho ainda continua sendo a salvação, a salvação, a salvação. Então deixa eu dizer nesta manhã, busca pela presença de Deus, porque os dias que nós estamos vivendo são dias maus, são dias terríveis, são dias tenebrosos. Pastor, o Senhor está passando medo em nós? É claro que não, mas é uma profecia se cumprindo na minha vida e na sua vida também.